Quais são os tipos mais comuns de ansiedade? Bem, eu sou o Dr. Hirato e hoje eu vou te falar sobre os 5 tipos mais comuns de ansiedade. 4 deles estão no projeto Diretrizes da Associação Brasileira de Psiquiatria e um deles eu adicionei por ser muito comum na minha prática clínica. Eu recomendo fortemente que você assista até o final, porque depois de eu falar sobre os 5 tipos, eu vou te explicar por que você não precisa ficar desesperado ou desesperada se você foi diagnosticado com algum desses tipos de ansiedade. Beleza? Então vamos lá. O primeiro que nós vamos abordar é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse é um tipo de ansiedade. Ele se caracteriza por que nesse tipo de pessoa ela não tem uma crise ou um ataque de ansiedade devido a alguma situação específica que aconteceu. Simplesmente ela fica o tempo inteiro apreensiva, o tempo inteiro exageradamente preocupada, sempre parece que esperando alguma coisa acontecer, então ela está sempre inquieta, né? E isso acaba gerando bastante cansaço, dificuldade de concentração, nervosismo, irritabilidade, tensão, chegando aí até a desenvolver problemas de sono, tá? Certo? Esse é o primeiro tipo então. O segundo tipo mais comum é o transtorno de ansiedade social, tá? Esse tipo de transtorno, a pessoa ela fica muito ansiosa em situações específicas, principalmente quando ela está sendo observada por outras pessoas. Por exemplo, quando ela vai dar uma palestra, ou até mesmo se ela for se alimentar num restaurante onde tem um movimento grande de pessoas que podem estar olhando para ela, tá? Nessas situações, então, a pessoa que sofre de transtorno social, né, ela pode começar a tremer, a suar, ela começa a ficar vermelha, ela tem dificuldade de se concentrar naquela atividade que ela está fazendo, ela só consegue pensar que está todo mundo olhando para ela e com medo dela ter uma crise, de acontecer alguma coisa, né? Então, assim, o coração dispara, né, pode chegar ao extremo da pessoa sentir tontura e até mesmo sensação de desmaio, tá? Aí vamos para o terceiro tipo. O terceiro tipo é o que nós chamamos de síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, tá? A característica mais comum aqui é a crise, tá? Então nesse caso aqui a pessoa tem uma crise mesmo, que dura mais ou menos em torno de 10 minutos normalmente, tá? Onde essa pessoa ela se sente sufocada, ela se sente como se fosse morrer, o coração dispara, parece que está saindo pela boca, né? O suor aumenta, ela começa a ficar tonta, ela se sente totalmente sem controle, tá? É muito comum quem começa com um transtorno de pânico desenvolver o que nós chamamos de agorafobia. O que é a agorafobia? Ela começa a evitar determinadas situações, certo? Com medo de ter as crises de pânico. Então ela evita ir em determinados lugares, por exemplo, lugares que não tem muita gente, em parques, em andar de ônibus, metrô. Então ela começa a evitar essas situações por medo. E isso acaba limitando exageradamente a vida dessa pessoa, né? Ela começa a se privar de muita coisa, isso é muito triste, tá? Vamos lá, o quarto tipo é o que nós chamamos de TOC, ou transtorno obsessivo compulsivo. O TOC é quando a pessoa começa a ter pensamentos repetitivos que ela não consegue controlar, associado a atitudes, né, ou comportamentos que repetitivos também, que ela se força a fazer, ela tem que fazer aquilo, porque senão ela vai desenvolver uma crise de ansiedade muito forte, ela não vai conseguir se controlar. Tá? Então normalmente está associado assim, a rituais de limpeza, né? A pessoa vai lá, lava a mão toda vez que encosta em determinado objeto, lava a mão 30 vezes seguidas, ou então a contagem, né? Então assim, ela precisa contar todos os azulejos do banheiro antes dela sair, todas as vezes que ela vai, ela tem que contar tudo de novo antes dela sair, né? Esses tipos de transtorno são muito conhecidos e eles vão desde níveis leves, né, até níveis exagerados, bem altos, onde a pessoa quase mal consegue viver, ela mal consegue trabalhar, ela mal consegue ter um relacionamento saudável com as pessoas na sua própria casa, né, de tanto que isso atrapalha ela. E o quinto, que esse aqui foi o que eu adicionei por conta própria, que eu falei, são os transtornos de estresse pós-traumático. Tá? Esse é um tipo de ansiedade que ocorre quando a pessoa é submetida a uma situação altamente traumática. Tá? Como assim, por exemplo, os refugiados de guerra, como quem passou por grandes acidentes de carro, ou quem sofreu abuso sexual, tá? Então, ou qualquer outro tipo de ameaça à vida, mas que seja assim, uma coisa muito traumática. Tá? Então essas pessoas elas passam a ter episódios onde elas revivem aquilo que aconteceu e para elas é quase como se elas estivessem vivendo aquilo de novo, tá? Elas conseguem sentir, elas conseguem de tão profundo que é, tá? Então é muito sofrido, né? Quem sofre com esse transtorno de estresse pós-traumático acaba apresentando, por ser muito sofrido, acaba apresentando um risco muito maior de cometer suicídio e automutilação, tá? Bom,
Então esses são os 5 tipos, né? Revisando aqui, o primeiro é o transtorno de ansiedade generalizada, o segundo é o transtorno de ansiedade social, o terceiro é os transtornos ou a síndrome do pânico, o quarto é o transtorno obsessivo compulsivo ou TOC e o quinto é o transtorno de estresse pós-traumático, certo? Mas eu falei lá no começo assim, por que você não precisa se desesperar se você receber um diagnóstico desse daqui? Vamos lá, primeiro porque ter é diferente do que estar. Então, todo mundo que vem aqui no meu consultório chega e fala, doutor, eu tenho ansiedade, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho depressão. Então, tá errado, ela não tem, né? Porque ter, você tem 2 olhos, você tem um nariz, você tem uma boca, isso você tem, não tem como tirar. Tá? Agora, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, você não tem ela, você está com ela por algum motivo, alguma coisa aconteceu, algum mecanismo no seu organismo está desregulado, algum trauma emocional você sofreu, que você está com, certo? E é diferente de você ter, porque quando você está com, né, quando você encontra a causa daquilo, vai lá e resolve, certo? Você não passa a não estar mais, entendeu? Então ter é muito diferente de estar, certo? Deu para entender? Vamos lá, em segundo lugar, esses nomes, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, transtorno do pânico, eles nada mais são do que nomes técnicos que são dados a um conjunto de sintomas específicos que você sente, tá? Não é a causa do seu problema. Você fala que eu sinto isso, isso e isso, aí eles dão um nome técnico para aquilo lá. É a mesma coisa que você chegar para mim e falar assim, pô doutor, eu tô com uma dor aqui no pescoço, tá? Eu vou falar para você, ó, você tem cervicalgia, tá? A cervicalgia não é a causa do seu problema, é só um nome técnico que eu dei para o que você me passou, certo? Então esses nomes, na verdade, não importam de nada, tá? O que realmente importa é o que você sente e o porquê você sente. Isso é o que realmente importa. Então, uma vez que você descobre esse porquê específico, né, você está sentindo esses sintomas aí que geram essa doença com esse nome aí, né? Se você encontrar esse porquê, as chances são que você encontrará muito mais facilmente um tratamento que realmente vai ser eficaz e vai te ajudar a melhorar. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.